Testemunho CCB, jovem sarou de síndrome de Thelma na oração, Congregação Cristã no Brasil. Meu nome é Lucas, tenho 24 anos, e hoje venho compartilhar com os irmãos um testemunho que só o Senhor poderia ter realizado em minha vida. Não são palavras minhas, mas sim a glória de Deus manifestada em meio à minha fraqueza. Desde pequeno fui criado nos caminhos do Senhor, dentro da Congregação Cristã no Brasil, onde aprendi a confiar no poder da oração e na fidelidade do nosso Deus. Mas foi somente quando passei pela maior prova da minha vida que entendi, na prática, o que significa a palavra que diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tudo começou quando eu tinha 16 anos. Até então era um jovem saudável, ativo, que ajudava meu pai no trabalho e participava das reuniões com alegria. Mas, de repente, meu corpo começou a dar sinais de que algo não estava bem. No início, eram apenas câimbras fortes nas pernas, principalmente à noite. Achava que era cansado dos serviços ou falta de algum sal mineral. Minha mãe preparava chás, eu tomava mais água, mas as câimbras só pioravam. Depois vieram as tonturas. Certas manhãs, ao levantar da cama, sentia o quarto girar, como se estivesse embriagado, mesmo sem ter comido nada de errado. Cheguei a cair algumas vezes, e isso começou a me assustar. Meus pais, preocupados, me levaram ao médico. Depois de vários exames de sangue e urina, o diagnóstico veio como um balde de água fria: síndrome de Gitelman. O médico explicou que era uma doença rara, genética, que afetava os rins, causando desequilíbrio de eletrólitos no corpo: potássio, magnésio, sódio. Ele disse que não tinha cura, que eu teria que tomar remédios para o resto da vida, fazer dietas restritivas e conviver com crises constantes. Minha mãe chorou no consultório. Meu pai, homem de poucas palavras, apenas segurou minha mão com força, como se dissesse: vamos lutar, filho. Os primeiros meses foram os mais difíceis. As crises de fraqueza muscular eram tão intensas que às vezes eu não conseguia nem segurar um copo. Minhas pernas tremiam sem controle, e havia dias em que mal conseguia andar. Os remédios ajudavam um pouco, mas os efeitos colaterais eram terríveis: náuseas, dor de cabeça, uma sede que parecia nunca passar. Além disso, a doença me deixava emocionalmente abalado. Eu era jovem, queria trabalhar, servir a Deus, mas meu corpo não respondia. Cheguei a pensar: por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus se esqueceu de mim? Foi então que minha avó, uma serva de Deus de longa data, me chamou para conversar. Ela sentou ao meu lado na varanda de casa, seguiu minha mão e disse: Lucas, o Senhor não te abandonou. Ele permite que passemos por vales escuros para que a gente aprenda a depender só dele. Você tem que buscar a Deus como nunca antes. Não é só remédio que vai te curar. É a fé. Aquelas palavras me tocaram fundo. Naquela noite, pela primeira vez em meses, chorei diante do Senhor. Não chorei de revolta, mas de arrependimento, porque percebi que em meio à dor, eu tinha me afastado um pouco da oração. No dia seguinte fui à reunião de jovens. Não consegui ficar em pé o tempo todo, mas me sentei nos bancos da frente, determinado a ouvir a palavra. O irmão que dirigia a reunião falou justamente sobre a história do paralítico que foi descido pelo teto para ser curado por Jesus. Ele disse: às vezes a nossa cura não vem do jeito que a gente espera, mas vem no tempo de Deus. E quando vem, ninguém pode negar que foi ele. Aquilo me deu uma esperança que eu não sentia havia muito tempo. Voltei para casa decidido a jejuar e orar. Não era um jejum de dias porque meu corpo não aguentaria, mas um jejum de coração: renunciar às minhas queixas, aos meus medos, e me entregar totalmente nas mãos de Deus. Minha mãe e minhas tias se uniram a mim em oração. Todas as noites, depois do jantar, nos reuníamos na sala de joelhos, clamando ao Senhor. Não eram orações curtas ou genéricas. Eram súplicas cheias de lágrimas, com nomes, com promessas, com a certeza de que Deus ouve os seus filhos. Uma noite, depois de mais uma crise forte, eu estava deitado na cama, sem forças nem para me virar. Minha mãe entrou no quarto com um copo d'água e um comprimido. Mas antes de tomar, eu disse: Mãe, hoje eu não vou tomar remédio. Vou confiar só em Deus. Ela olhou para mim com medo, porque sabia das consequências. Uma crise sem controle poderia me levar ao hospital. Mas vendo a minha determinação, ela apenas assentiu e se ajoelhou ao lado da minha cama. Começamos a orar juntos. Eu não sei explicar, mas foi como se uma paz, uma certeza, enchesse aquele quarto. Orei assim: Senhor, o Senhor sabe da minha dor. Os médicos disseram que não tem cura, mas a tua palavra diz que tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Se for da tua vontade, me cura, não para minha glória, mas para que muitos vejam que tu és Deus. Dormi naquela noite de um sono profundo, algo que não acontecia há meses.
Quando acordei na manhã seguinte, esperei pelas dores habituais, pelas câimbras, pela fraqueza. Mas, para minha surpresa, nada disso veio. Levantei devagar, com medo de que fosse apenas um alívio passageiro. Mas ao pisar no chão, senti minhas pernas firmes. Não tremiam. Não doíam. Corri para o espelho e me olhei. Meu rosto não estava inchado como de costume, meus olhos não estavam fundos. Chamei minha mãe aos gritos, e ela veio correndo, assustada. Quando contei o que estava sentindo, ela caiu de joelhos e começou a louvar a Deus ali mesmo. Mas eu ainda tinha medo de me animar cedo demais. Afinal, já tinha tido melhores temporárias antes. Então decidi não tomar nenhum remédio aquele dia. Nem os comprimidos de potássio, nem os diuréticos. E para minha alegria, passei o dia inteiro sem nenhuma crise. No outro dia, o mesmo. E no outro. Uma semana se passou, e eu continuava bem. Minha família não cabia em si de alegria, mas eu ainda guardava um pouco de cautela no coração. Até que depois de 15 dias sem medicamentos e sem nenhum sintoma, resolvi voltar ao médico para novos exames. O médico, ao me ver, ficou surpreso. Você está diferente, ele disse. Seus olhos estão brilhantes, sua postura está firme. O que aconteceu? Contei a ele que havia parado de tomar os remédios e que não tinha mais sentido nada. Ele balançou a cabeça, incrédulo, mas pediu novos exames de sangue. Quando os resultados saíram, ele me chamou no consultório com um olhar que eu nunca tinha visto nele antes. Lucas, ele disse, seus níveis de potássio, magnésio e sódio estão normais. Não há nenhum sinal da síndrome de Gitelman nos seus exames. Isso não tem explicação médica. Eu sorri e respondi, tem sim, doutor. Tem o nome de Jesus. Quando cheguei em casa com a notícia, minha família chorou de alegria. Meu pai, que raramente demonstrava emoção, me abraçou forte e disse, filho, Deus é fiel. Nunca duvide disso. Naquela noite fomos à reunião dos irmãos, e eu pedi para dar um testemunho. Não era um testemunho curto, não. Contei tudo, desde o início das dores até aquele momento. Enquanto falava, via irmãos chorando, outros louvando a Deus em voz alta. Um irmão mais velho se levantou e disse, isso é o poder do Deus vivo. Não é medicina, não é sorte, é o Senhor operando. Nos dias que se seguiram, muitas pessoas vieram me procurar para ouvir a história. Alguns desanimados com doenças, outros com problemas familiares. Eu sempre dizia a mesma coisa, busque a Deus de todo o coração. Não é fácil, às vezes dói, às vezes a gente não entende, mas Ele nunca falha. Alguns irmãos até me pediram para orar por eles, e eu, que antes era um jovem fraco e doente, agora podia interceder pelos outros com a autoridade de quem tinha experimentado o milagre de Deus. Hoje, 8 anos depois daquele diagnóstico, continuo completamente curado. Não tomo nenhum remédio, não tenho nenhuma restrição. Trabalho, sirvo a Deus, participo das reuniões com alegria. Mas o mais importante não é a cura em si, é o que aprendi nesse tempo. Aprendi que Deus não nos abandona no vale. Às vezes Ele permite que passemos por lutas para nos aproximar dEle, para nos tornar mais humildes, mais dependentes. Aprendi que a oração não é um ritual, mas uma conversa com um Pai que nos ama. Aprendi que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Muitas vezes quando olho para trás me pergunto, por que eu? Por que Deus me curou quando tantas pessoas continuam doentes? Não tenho resposta para isso. Mas sei que a vontade dele é perfeita, e que cada um de nós tem um propósito em sua mão. Talvez minha cura tenha sido para fortalecer a fé de alguém que estava desanimado. Talvez tenha sido para mostrar que mesmo em meio a doenças raras e diagnósticos sem esperança, Deus é soberano. Hoje, quando vejo algum irmão passando por uma prova, seja de saúde, seja de outra natureza, procuro encorajá-lo. Digo, não desista. Deus ouve as nossas orações. Às vezes a resposta demora, às vezes vem de um jeito que a gente não espera, mas Ele nunca nos deixa sozinhos. E lembro deles das palavras que o Senhor colocou no meu coração naquela noite em que decidi confiar só nele. A minha graça te basta. Não tenho palavras para agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim. Não foi só a cura física, foi a transformação no meu coração, na minha família, na minha fé. Hoje, quando canto os hinos na reunião, quando ouço a palavra sendo pregada, quando vejo irmãos se ajoelhando em oração, sinto uma gratidão que não cabe dentro de mim. Não sou ninguém especial. Sou apenas um jovem que creu no poder de Deus e viu sua mão poderosa agindo. Que este testemunho sirva para encorajar alguém que está passando por uma luta. Não importa o quão grande seja o seu problema, não importa o que os médicos ou as pessoas dizem, para Deus, nada é impossível. Ele é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que curou leprosos com uma palavra. E Ele continua operando hoje na vida daqueles que o buscam de todo o coração.
Que a glória seja dada somente a Ele, agora e para sempre. Amém. Quando olho para trás, vejo como o Senhor foi preparando tudo antes mesmo de eu nascer. Minha mãe conta que durante a gestação, os médicos já notavam algo diferente nos exames, mas ela orava todos os dias, colocando minha vida nas mãos de Deus. Não era uma oração de ansiedade, mas de confiança como a de Ana, que entregou Samuel ao Senhor antes mesmo de ele nascer. Ela não sabia o que viria pela frente, mas sabia em quem havia depositado sua esperança. E Deus, em sua fidelidade, já estava escrevendo essa história de vitória. Os primeiros anos da minha infância foram normais, como os de qualquer criança. Brincava, corria, ia à escola, participava das reuniões com meus pais. Mas por volta dos 8 anos começaram os primeiros sinais de que algo não estava bem. Fraqueza nas pernas, queimbras que doíam como se fossem facas, uma sede que nunca passava. Meus pais levavam-me aos médicos, faziam exames, mas as respostas não vinham. Até que depois de muita investigação, veio o diagnóstico, síndrome de Gitelman, uma doença rara, genética, que afeta os rins e causa desequilíbrios graves no corpo. Os médicos disseram que não havia cura, apenas tratamento para aliviar os sintomas. Que eu teria que tomar remédios para o resto da vida, fazer acompanhamento constante, e mesmo assim, as crises veriam. Meus pais choraram naquela noite, mas não foi um choro de derrota. Foi um choro de entrega. Lembro-me de vê-los ajoelhados no quarto, orando juntos, e meu pai dizendo: Senhor, este menino é teu. Tu o conheces antes mesmo de ele ser formado no ventre. Se é da tua vontade, cura-o. Se não for, dá-nos força para suportar. Mas acima de tudo, que a tua vontade seja feita. Aquela cena ficou gravada em meu coração. Não eram palavras bonitas, eram palavras de um coração quebrantado diante de Deus, como o de Davi quando clamou: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Os anos se passaram, e a doença foi se manifestando com mais intensidade. As crises de fraqueza me impediam de ir à escola alguns dias. Às vezes, no meio da reunião, sentia tonturas e tinha que me sentar. Os irmãos oravam por mim, impunham as mãos, e eu sentia uma paz que não vinha dos remédios, mas da presença de Deus. Uma irmã mais velha que já havia passado por muitas provas, certo dia me chamou e disse: Meu filho, Deus não nos dá só o que pedimos, mas o que precisamos para nos aproximar dele. Às vezes a doença é o caminho que ele usa para nos ensinar a depender somente dele. Aquelas palavras me marcaram profundamente. Foi numa dessas crises, quando eu já tinha 15 anos, que tudo mudou. Uma tarde depois da escola, senti uma fraqueza tão grande que mal conseguia me mover. Minha mãe me levou para casa e eu me deitei, sentindo que desta vez era diferente. A dor nas pernas era insuportável, e uma sensação de desmaio tomava conta de mim. Minha mãe, assustada, ligou para meu pai, que estava no trabalho, e ele disse: Vamos orar. Não é hora de desanimar. Ela ajoelhou-se ao meu lado, colocou a mão na minha cabeça e começou a clamar a Deus em lágrimas. Não eram palavras elaboradas, eram gritos de socorro, como os do salmista: Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e ouve-me, porque estou muito aflito. Livra a minha alma, porque sou piedoso. Enquanto ela orava, eu sentia o corpo pesado, mas no meu íntimo, uma voz suave dizia: Confia em mim. Não era uma voz audível, mas uma certeza no espírito. E então, como num impulso, comecei a orar também, não com palavras, mas com gemidos, como diz a Escritura que o Espírito intercede por nós. De repente, uma paz indescritível encheu o quarto. Minha mãe parou de chorar e olhou para mim, surpresa. Você está sentindo algo? Ela perguntou. Eu não conseguia explicar, mas sabia que Deus estava ali, agindo. Ela então pegou óleo e ungiu minha testa, como faziam os servos de Deus nos tempos antigos, e disse: Em nome de Jesus, que a cura venha sobre o teu corpo. Naquele exato momento, foi como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo. Não foi uma sensação física, mas espiritual. Senti que algo se quebrou dentro de mim, não a doença, mas o medo, a dúvida, a incerteza. Levantei-me da cama, e para minha surpresa, as dores haviam desaparecido. As pernas que antes pareciam de chumbo, agora estavam leves. Minha mãe olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse: Glória a Deus. Corri para o banheiro, lavei o rosto, e quando me vi no espelho, era como se estivesse olhando para uma nova pessoa. Não era a aparência que havia mudado, mas algo dentro de mim. Naquela noite fui à reunião como sempre. Mas desta vez não era só mais um jovem sentando-se no banco. Era um jovem que havia experimentado o poder de Deus de uma maneira que nunca esqueceria. Quando o irmão começou a pregar sobre a fé que move montanhas, senti o coração arder. Não era coincidência, era Deus confirmando sua palavra. Após a reunião, contei aos irmãos o que havia acontecido. Alguns choraram,
Outros louvaram a Deus em voz alta. Um irmão mais velho, que já havia visto muitos milagres na igreja, veio até mim e disse: Meu filho, isto não é o fim, é o começo. Deus te curou para que você seja uma testemunha dele. Não guarde este milagre só para você. Conte a todos para que muitos creiam. Nos dias seguintes, fiz novos exames. Os médicos ficaram surpresos, os níveis que antes estavam alterados agora estavam normais. Um deles, que me acompanhava há anos, olhou para os resultados e disse: Isso não faz sentido. É como se a doença simplesmente tivesse desaparecido. Minha mãe, com sabedoria, respondeu: Doutor, para Deus, nada é impossível. O médico não tinha resposta para aquilo, mas pôde ver com seus próprios olhos que algo sobrenatural havia acontecido. Mas a maior mudança não foi no meu corpo, foi na minha alma. Antes eu orava por cura, mas agora, orava por um coração mais próximo de Deus. Comecei a entender que a doença havia sido um instrumento nas mãos do Senhor para me ensinar a depender dele em tudo. Antes eu me preocupava com as crises, com os remédios, com o que os outros pensavam. Agora minha preocupação era apenas uma: viver para agradecer aquele que me havia dado não só a saúde, mas uma nova oportunidade de servi-lo. Passaram-se os meses e a cura se confirmou. Não precisei mais dos remédios, as crises não voltaram, e os exames continuavam normais. Mas o mais lindo não era a ausência da doença, era a presença de Deus em cada detalhe da minha vida. Comecei a participar mais ativamente das reuniões, a ajudar nos cultos, a visitar irmãos doentes. Não como alguém que sabia tudo, mas como alguém que havia experimentado a misericórdia de Deus e queria que outros também a experimentassem. Uma vez, visitei um irmão que estava muito enfermo, quase desanimado. Ele me olhou e disse: Às vezes, penso que Deus se esqueceu de mim. Eu então lhe contei minha história, não para me glorificar, mas para mostrar que Deus não se esquece de ninguém. Ele apenas trabalha no tempo dele, de maneira que muitas vezes não entendemos. O irmão chorou, e juntos oramos. Não sei se ele recebeu a cura física naquele dia, mas sei que recebeu uma renovação na fé, porque depois disso, ele voltou a frequentar as reuniões com mais ânimo, louvando a Deus mesmo na prova. Outra vez, numa reunião de jovens, uma moça compartilhou que estava com medo, porque seu pai havia sido diagnosticado com uma doença grave. Ela perguntava: por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Não tinha respostas fáceis para dar, mas compartilhei com ela o que havia aprendido, que Deus não nos promete uma vida sem dores, mas nos promete que nunca nos deixará sozinhos nelas. Que às vezes a maior bênção não é a cura imediata, mas a presença dele conosco no meio do vale. Ela abraçou-me depois e disse: Obrigado. Agora entendo que Deus não está longe. Ele está aqui mesmo quando não sentimos. Hoje, quando olho para a minha vida, vejo que Deus não apenas me curou, mas me ensinou a valorizar coisas que antes eu não via. Aprendi que a saúde é uma bênção, mas a fé é ainda maior. Que os médicos podem ajudar, mas só Deus tem a última palavra. Que as provas não são para nos destruir, mas para nos aproximar dele. E que no final das contas o maior milagre não é a cura do corpo, mas a transformação do coração. Às vezes, ainda sinto um leve receio. Será que a doença pode voltar? Mas então o Espírito Santo me lembra: se Deus foi fiel ontem, será fiel hoje e amanhã. Não vivo mais com medo do futuro, porque sei que Ele que segura o meu amanhã. E se um dia, por algum motivo, a doença voltasse, sei que não seria porque Deus me abandonou, mas porque Ele tem um propósito maior que eu ainda não consigo enxergar. Hoje, quando canto o hino Louvai ao Senhor, todos os povos, sinto que cada palavra tem um significado mais profundo. Porque já estive no lugar de quem clama por socorro e vi Deus responder. Já estive no lugar de quem não tinha forças e senti sua mão me levantando. Já estive no lugar de quem duvidava e experimentei sua fidelidade. Por isso, quando canto não é só com os lábios, mas com todo o meu ser. E quando vejo algum jovem na igreja passando por dificuldades, seja de saúde, seja de outra natureza, procuro me aproximar, não para dar conselhos vazios, mas para dizer: eu já estive onde você está. E posso te garantir uma coisa: Deus não te deixou ali sozinho. Ele está contigo, mesmo que você não o sinta agora. Continue clamando. Continue crendo. Porque Ele ouve, Ele vê, e no tempo dele, Ele age. Não sei por que Deus escolheu me curar daquela maneira em aquele momento. Talvez para que eu pudesse estar aqui hoje, compartilhando esta história com você que está lendo. Talvez para que alguém em algum lugar, que está passando por uma luta semelhante, saiba que não está sozinho. Que há um Deus que ouve, que age, que cura, não sempre da maneira que esperamos, nem sempre no tempo que queremos, mas sempre do jeito certo, no tempo certo. E se você está passando por uma prova hoje, quero te dizer: não desista. Não pare de orar.
Não deixe que o desânimo roube a sua fé. Porque o mesmo Deus que abriu os céus para mim, que secou as minhas lágrimas, que restaurou a minha saúde, é o mesmo Deus que está ao seu lado agora. Ele não mudou. Seu poder não diminuiu. Sua misericórdia não acabou. Que este testemunho não seja apenas uma história para ser lida, mas um lembrete de que, independentemente do que estejamos passando, Deus é soberano. Que Ele é bom mesmo quando não entendemos seus caminhos. Que sua graça é suficiente, mesmo quando as forças nos faltam. E que no final a maior vitória não é a cura do corpo, mas a certeza de que em Cristo já somos mais que vencedores. Que a glória, a honra e o louvor sejam dados somente a Ele, nosso Deus, que faz maravilhas e que em sua infinita bondade, ainda se importa com cada um de nós. Amém.